Olá pessoal, boa noite. Quem estiver entrando aí, por favor, vai dando um retorno aqui se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo. Olá, Hugo. Ingrid. Boa noite, pessoal. Só vou dar só um tempinho aqui para o Instagram notificar. Se vocês também quiserem enviar para alguns amigos, é só ir nesse aviãozinho aí do lado e aí enviar para pessoas que vocês acharem que tem interesse no assunto. E aí a gente já começa, ok? Falar um pouquinho hoje sobre vigor de sementes. Espero que tenham muitos sementeiros aí, ou interessados nessa área, né? Pessoal, então eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Vou me apresentar aqui. E essa live vai ser uma live, né, como a gente falou, eu vou explanar um pouquinho sobre alguns testes de vigor. E vocês vão enviando perguntas e aí as perguntas a gente vai respondendo dentro do possível, tá bom? Vamos tentar focar no assunto, né, que são testes de vigor para avaliação de sementes, de qualidade de sementes. Mas se tiver depois alguma outra pergunta que a gente não conseguir responder, que estiver fora do tema, aí a gente vai tentar responder depois, ok? Bom, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline, né? Aline Clemente. Eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Universidade Federal de Lavras. Lá também eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Fiquei um tempo também como pós-doutoranda. Fui professora substituta na disciplina de sementes, né, na parte de beneficiamento de sementes, por 1 ano. E depois eu entrei no mercado de trabalho. E eu trabalhei numa empresa privada, gerenciando laboratórios de sementes. Nessa empresa a gente tinha 2 laboratórios de sementes. E eu era gestora dos laboratórios, responsável técnica também de um deles. E a gente trabalhou então muito nessa parte de controle de qualidade, né, de testes de qualidade de sementes, né, para avaliar principalmente lotes de empresas parceiras dessa empresa. E agora, nessa nova etapa da minha vida, a gente está se dedicando aí à parte de consultorias e treinamentos na área de sementes. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área, eu gosto muito de sementes, sempre, né, desde o início da minha graduação, em 2003, que eu comecei a trabalhar no laboratório de sementes, tive ótimos mentores, né, são professores lá da UFLA que me ajudaram muito, que me ensinaram muito, né, tanto durante a graduação, quanto no mestrado, no doutorado, e que me incentivaram a trabalhar nessa área. Sempre tive muito orgulho de trabalhar nessa área, uma área que mesmo que você trabalhe muito tempo, né, mesmo que eu esteja trabalhando já há muito tempo, a gente sempre vê muitos desafios. Quando eu vim para o Mato Grosso, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha muita coisa ainda a aprender e muita coisa também a compartilhar, né? Muito conhecimento a compartilhar com vocês. Bom, então a gente vai entrar no nosso assunto hoje, que é testes de vigor. Pra gente falar de vigor, é importantíssimo primeiro a gente entender o que é vigor, né? E diferenciar vigor de germinação. Então, muitas pessoas usam erroneamente esses termos, né? Germinou mal, germinou bem, no campo. Então, assim, a gente tem que entender o que é germinação, o que é vigor. Quando a gente fala em germinação, a gente fala em condições favoráveis em laboratório. Então, o teste de germinação, ele só é realizado em condição controlada, em condição favorável dentro de um laboratório de sementes. Que é diferente, um teste de germinação que é diferente do teste de vigor. O teste de vigor, ele pode ser realizado tanto em laboratório ou em campo, mas o objetivo dele é verificar, né, a gente avaliar o desempenho de uma semente mesmo numa condição adversa ou numa condição pouco favorável,
né? Então, na germinação, a gente vai ver o máximo potencial daquela semente, o desempenho máximo dela. Já no vigor, a gente vai ver o desempenho dela mesmo se ela estiver numa condição desfavorável. Então, espero que fique claro isso, a diferença de germinação e vigor. E tem um outro termo também que é emergência, que a gente precisa também ficar atento com relação a isso. Quando a gente fala em germinação, como eu falei, é em laboratório. E emergência em campo. Então não existe, germinou no campo. Não, emergiu, tá? É o termo correto. Então seria a emergência em campo. Germinação, laboratório, emergência em campo. A emergência é um teste de vigor, pode ser considerado um teste de vigor. Porque no campo, nem sempre a gente vai ter as melhores condições. Pelo contrário, né? Na maioria das vezes, no campo, a gente tem condições desfavoráveis, ok? Então, sabendo diferenciar bem esses termos, qual que é a vantagem de utilizar uma semente com alto vigor, né? Isso é muito batido, mas eu ainda vou comentar algumas coisas aqui, né? O vigor, ele vai influenciar diretamente na produtividade. Por quê? Primeiro, uma semente vigorosa, ela vai ter uma germinação, uma emergência rápida em campo, né? Um estabelecimento rápido do stand, fechamento mais rápido de linhas, uma maior uniformidade. Com isso, se eu tenho uma planta mais vigorosa, ela vai se desenvolver melhor. E é claro que isso vai refletir diretamente na produtividade daquela planta, tá? Quando a gente tem um lote com baixo vigor, é comum de você observar no campo aquela desuniformidade de plantas. Então tem uma planta grande, uma planta pequena, né? Uma vigorosa, uma pouco vigorosa. Aí a gente chama aquelas de dominadas, né? Essas plantas, elas vão competir por água, por luz, né? Nutrientes, né? Você vai ter que controlar também a questão de pragas, mas ela vai produzir muito menos do que uma outra que está do lado, que tem já um potencial melhor. Então, por isso que, para que eu vou ter uma planta pouco vigorosa, uma planta dominada no campo, se ela não vai render para mim, mesmo eu tendo que gastar com ela, né? Porque você vai gastar tratamento de sementes da mesma forma, você vai gastar a questão do manejo, da nutrição, né? Você vai oferecer para aquelas plantas da mesma forma, mesmo uma com alto potencial e uma com baixo potencial. Então tudo isso começa lá na semente. Eu falo também que assim, não adianta você ter uma semente pouco vigorosa e depois você usar todas as tecnologias que você tiver disponível naquela planta, porque não vai conseguir melhorar, né? O início é você começar com uma semente boa, né? Logo no início ali, você ter uma semente com alto vigor e ter uma planta com alto potencial produtivo é essencial para você dar continuidade àquele campo. Mesmo que depois você tenha outras tecnologias, se você pecou naquele início, você vai ter prejuízos, né? Ou você vai ter uma limitação no seu potencial produtivo, ok? Então essas são algumas das vantagens da gente ter uma semente vigorosa, de nós utilizarmos uma semente com um alto vigor. Bom, então vamos entrar nos testes. Quais testes eu utilizo, né? Então existem diferentes testes de vigor que podem ser utilizados para tomada de decisão. Como assim tomada de decisão, né? Eu vou plantar essa semente que eu tenho aqui na minha propriedade, que eu produzi, ou eu vou comprar uma semente. Então você pode utilizar testes, né, para avaliar a qualidade daquela semente e tomar essa decisão. O produtor de sementes, ele está com um campo lá. Ele tem que definir se ele colhe aquela semente, né, colhe como semente ou vai colher como grão. Então também precisa tomar essa decisão. Na pré-colheita, durante a colheita, né, a máquina que você está utilizando está causando algum tipo de dano, você pode utilizar testes para avaliar esses danos, para melhorar a regulagem de máquinas, durante o beneficiamento, durante o armazenamento. Então você beneficiou aquele lote e ainda assim você está com dúvidas, será que esse lote tem qualidade ou não, né? Durante o armazenamento, você tem que utilizar testes para estar avaliando a qualidade daqueles lotes. E só a germinação, ela não é tão informativa, ela não te dá informações suficientes para essa tomada de decisão. Por isso que é importantíssimo a utilização desses testes de vigor, para você tomar essa decisão, né? Se você
armazena, se você comercializa, né? Nós temos cultivares aí no mercado que elas perdem qualidade muito rápido durante o armazenamento. Então o produtor ele tem que estar acompanhando constantemente, né, regularmente essa perda de qualidade, né, ou essa manutenção da qualidade desse lote ao longo do armazenamento, para ele saber se ele entrega aquele lote, se comercializa realmente ou não, porque se ele entregar um lote que está com baixa qualidade, é certeza que vai dar problema para ele, ok? Bom, então quais são os testes de vigor? Os testes de vigor, eles são basicamente divididos em duas categorias, que são os testes diretos e são os testes indiretos. Quando a gente fala em testes diretos, são aqueles testes que a gente vai avaliar diretamente, né, a plântula, tá? Então, quando a gente fala em primeira contagem, né, que seria velocidade de germinação de uma semente, crescimento, desenvolvimento de plântulas, né, classificação de vigor de plantas. Então eu vou conduzir um teste de germinação e vou comparar uma plântula com outra, se uma desenvolveu mais, desenvolveu menos, né, maior, menor. Então eu estou classificando ali, eu estou avaliando o vigor de plântulas. Eu tenho testes de resistência, né? Eu tenho, por exemplo, no caso, o envelhecimento acelerado. Eu vou submeter a semente numa condição adversa. Eu posso também ter, no caso, emergência em campo, em condições favoráveis, temperatura baixa, temperatura alta, né? Eu posso também utilizar de velocidade de emergência, né? Tamanho de plântulas, peso de matéria seca. Então, existem N testes que são esses da categoria de testes diretos. E a gente tem também os testes indiretos, né? O que seria um teste indireto? Eu não vou avaliar diretamente a plântula, mas eu posso avaliar características naquela semente que vão me dar um indicativo de vigor daquelas sementes, que são o caso do teste de tetrazóleo. Nós temos também condutividade elétrica, a gente tem respiração, né, pH de exudado, enfim. Então eu tenho testes que são considerados indiretos, mas também que me dão uma boa resposta, né, um bom indicativo do vigor daquelas sementes. Bom, então aí fica a dúvida, né? Qual teste que eu devo utilizar, né? Como que eu vou tomar a decisão, né? Que teste que eu vou escolher? É importantíssimo, na verdade, a gente entender o objetivo, a função de cada teste, porque cada um vai te dar uma resposta diferente, né? Então, o que a gente tem que entender? O que cada um teste me dá de resposta? Não adianta eu fazer 10, 20 testes de vigor e eu nem saber interpretar os resultados. Então, eu preciso saber o objetivo de cada teste, né? O que aquele teste me dá de resposta, de informação, e com aquela informação eu vou avaliar para tomada de decisão, né? Para eu definir o que fazer com aquele meu lote de sementes, tá? Então, a escolha dos testes, ela vai depender muito, principalmente desse objetivo, né? Da informação que você quer. E também depende de infraestrutura, né? Se você tem uma infraestrutura adequada, né? Depende, cada teste vai precisar de uma certa infraestrutura, ou de aparelhos, equipamentos, ou de treinamento de analistas, né? Então, precisa de um treinamento. Então, depende da infraestrutura e do objetivo, você vai escolher esses testes. Então, o mais importante é conhecer o objetivo de cada teste, né? A função de cada um, saber diferenciá-los e conhecer, no caso, qual é a sua infraestrutura, né? A capacidade de análise de pessoas, né? De treinamento de pessoas, capacidade das pessoas em análise, e daí então você escolher os testes que vão ser realizados nessa sua empresa, ou mesmo, no caso, um agricultor que vai comprar uma semente para ele fazer o pedido para o laboratório, né? Tem muito produtor que ele envia uma amostra para o laboratório e ele nem sabe qual teste que ele pede, né? Então, por isso que é importante essa informação, ele ter consciência, né? Ele saber
a função de cada teste para ele saber também fazer esse pedido. Qual teste seria o melhor, tá? Eu vou falar um pouquinho, então, rapidinho só de alguns testes e aí depois a gente entra, então, já tô vendo que tem algumas perguntas por aí e aí então a gente começa a responder essas perguntas, ok? Bom, falando um pouquinho, então, dos testes que são mais utilizados hoje. Eu escolhi alguns testes aqui. É claro, eu não estou falando que esses são os melhores, mas são os mais comuns, são os mais utilizados. E aí depois, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão enviando de algum outro teste que vocês queiram saber, vocês vão enviando aí, tá? Vou falar um pouquinho então do teste de envelhecimento acelerado. O teste de envelhecimento acelerado ele é muito utilizado hoje, principalmente no caso de soja, de milho, né? Ele é bastante utilizado, bastante recomendado. Por que que o teste de envelhecimento é bem comum e é utilizado? Primeiro, porque o objetivo dele, né, ele tem como as principais respostas que ele te dá é a questão do potencial de armazenamento e também, né, da capacidade da semente em sobreviver ou se desempenhar numa condição de estresse, que é o que mais a gente tem, né? Então, tanto quando a gente vai armazenar a semente, nem sempre a sementeira ela vai ter uma câmera resfriada, né? Um controle bom de temperatura, de umidade relativa. Então, é importante que o produtor ele saiba como que aquele lote vai se comportar, né? Numa condição estressante durante o armazenamento. Então, ele te dá muita informação a respeito disso, né? Então, o teste de envelhecimento acelerado, uma outra vantagem dele é que ele é realizado em laboratório, em condições controladas. Então, ele é mais fácil de ser repetido, né? Ele ser reproduzido em diferentes lugares, né? Que é uma desvantagem de alguns outros testes que você tem respostas diferentes dependendo de onde ele é conduzido, tá? Então, ele é mais fácil de padronização. Por isso, ele é um teste bastante utilizado. Além do teste de envelhecimento acelerado, nós temos também o outro teste, que é um dos testes acho que mais utilizados hoje, no caso da soja, que é o teste de tetrazóleo. Por que que o teste de tetrazóleo também ele é um teste muito usado, né? Porque o teste de tetrazóleo, ele é rápido, né? Ele é um teste bastante rápido, comparado com outros testes, e ele te dá uma informação muito interessante, assim, eu entendo que o tetrazóleo é um dos testes mais informativos, porque ele te ajuda a ver problemas que ocorreram no campo, como é o caso de percevejo, né, ataque de pragas, como é o caso de danos mecânicos, né, como é o caso de o dano de umidade. Então, ele avalia esses 3 testes e ele te dá uma resposta. Peraí, o que que o produtor errou lá no campo, né? E o que ele continua errando, por exemplo, no beneficiamento, durante a colheita, né, durante o beneficiamento. Então, ele pode, durante o armazenamento, ele vai acompanhando então, a qualidade daquele lote, né, por meio desse teste de tetrazóleo, que é um teste bastante rápido e, como eu falei, um teste bastante informativo. Qual que é a principal, qual que é o principal cuidado com o teste de tetrazóleo? O que eu vejo hoje é que, devido à grande demanda das empresas em ter um resultado rápido, os analistas acabam avaliando sem tomar muito cuidado. Então, acontece que acaba se acomodando e utilizando poucas classes para avaliar. A gente tem, na verdade, no teste de tetrazóleo, a gente tem 5 classes só de sementes viáveis, né? Então, é importante que você realmente faça aquela classificação. 1, que não tem dano nenhum. O 2, danos leves. O 3, um dano um pouco mais profundo, porém ainda tem vigor. Então, você tem que ter essa consciência, no caso, se você é um analista de sementes, é importante você ter essa consciência, né? A importância de você estar classificando corretamente, né? Os danos e as classes, porque isso pode ajudar muito o produtor, principalmente em ações corretivas e preventivas, né, no próximo ano. O que está errando? Qual que é o problema que aconteceu naquele campo que ele, né, possa corrigir numa próxima safra. E outros testes também que a gente tem de vigor, que é muito utilizado, são os testes de desempenho de plantas, né, de plântulas, né?
No caso do desempenho de plântulas, nós podemos utilizar vários testes, né, ou várias avaliações, que seria comprimento de plântula, né, velocidade de germinação, peso de matéria seca, primeira contagem, classificação de vigor, tudo isso entra nessa parte de desempenho de plântulas. E por que esse teste também é um teste bem utilizado, né? São testes fáceis de serem utilizados, de serem implantados. Por quê? Porque tem um baixo custo e ele também é bastante informativo, pode ser feito dependendo junto com um teste de germinação, com um teste de emergência, né, em canteiro. Então, e ele te dá essa informação, né, de desenvolvimento de plântulas, velocidade de emergência. Então, isso realmente vai correlacionar bem com a emergência em campo, ok? E nós temos também o teste de canteiro, né, que é um teste também muito utilizado nas sementeiras. E eu falo assim, o teste de canteiro, ele não só dá uma informação, como ele também pode servir como uma vitrine. Realmente, o produtor, ele tá vendo aquele desempenho ali, né, de plântulas, né, desenvolvimento de plântulas. Então, aquilo ali dá um incentivo para ele saber que ele tá no caminho certo. Não, esses lotes realmente têm um bom vigor. Então, também realmente é um teste, são testes, né, bastante utilizados. Bom, então eu falei basicamente desses testes, são os testes mais utilizados hoje. Agora, dependendo, né, da espécie e dependendo da empresa produtora de sementes, a gente tem aí mais uma gama de testes, e inclusive vem entrando aí, né, em análise de imagens, que pode ser utilizados também para avaliar vigor de sementes, que tem um potencial muito grande de ser utilizado. Aí, como eu falei, né, como que a empresa vai escolher esses testes? Né, como que ela vai, ou qual o agricultor, né, qual teste que ele vai utilizar? Vai depender muito, primeiro, da infraestrutura e da informação que ele quer. Se ele quer uma informação mais detalhada, utiliza mais testes de vigor e todas essas tecnologias que hoje estão sendo disponibilizadas. Se ele tem um baixo investimento, pouca infraestrutura, ele pode estar utilizando, né, desses testes que são testes mais simples, como um teste de canteiro, né, uma avaliação de plântulas, mas que ainda assim também vai dar uma informação muito boa para ele, ok? Pessoal, acho que eu já falei demais e agora eu vou ver perguntas, né? Tem muitas perguntas aí, então vamos tentar responder algumas, vamos ver a participação. E olha, eu quero deixar claro aqui que eu não sou dona da razão, tá? Então eu posso ter, né? A gente pode ter opiniões diferentes. Eu vi aí que já tem muitas pessoas que trabalham na área, né? Que são entendedores, né? De sementes também, até mais tempo do que eu, né, que estudam sementes há muito mais tempo do que eu. Então, a gente pode fazer um bate-papo bem interessante aqui, ok? Bom, deixa eu ver algumas dúvidas aqui que já marcaram. Em sementes de feijão, qual o teste indireto mais preciso? Bom, eu acho, no caso de semente de feijão, é o mesmo de soja, né? O teste tetrazóleo é um teste muito interessante, ele te dá boas informações com relação a, principalmente, dano de umidade, né? Com relação a danos mecânicos. Então, eu acho que é um teste bem interessante para ser utilizado. E você consegue fazer essa classificação também, né? Das diferentes classes ali, de 1 a 6 ou de 1 a 8, se for o caso. Então, eu acho que dá para adaptar a metodologia do teste de soja, né, com feijão também, é muito interessante. Tem uma outra pergunta, essa pergunta foi do Paulo, né, Paulo Oss. Tem uma ajudante aqui que tá anotando as perguntas para mim, tá, gente? Por que algumas vezes o teste de tetrazóleo dá resultado muito diferente do teste de germinação? Pois, segundo França, a diferença tem que ser até 5%. Isso é uma pergunta da Simone. Bom, o que a gente observa é o seguinte. Primeiro, quando a gente fala, né, um teste indireto, então a gente está avaliando a semente. Quando a gente está falando em germinação, você vai expor a semente a condições, né? No caso aí de temperatura, de umidade, que claro, são condições ideais para a semente. Mas também tem condição
para patógenos se desenvolver. Então, muitos casos, né, que a gente observa diferença entre germinação e tetrazóleo, na maioria das vezes é por conta de patógenos, tá? Então, eu recomendo o seguinte, quando você tem uma diferença muito grande do tetrazóleo e da germinação, fazer um reteste em areia, né? Fazer um teste de canteiro, porque pode ser problemas com patógenos. A maioria das vezes é problema com patógeno, tá ok? Em algumas espécies, né? Aí é diferente de soja, dessas grandes culturas, mas, por exemplo, forrageiras. Aí você tem questão de dormência. Aí também vai ter uma diferença grande de um teste de tetrazóleo para um teste de germinação. E aí, nesse caso, você pode ter, no caso, um outro fator, né, atuando aí, que é a dormência, ok? Mas na maioria das vezes são patógenos presentes. E também, é claro, né, você tem que ter um bom controle das condições no laboratório, pensando em temperatura, né? Então fazer uma boa regulagem, um bom controle de temperatura e você ter certeza que não teve nenhum problema durante a condução do teste, nenhum outro fator externo que prejudicou aquele teste. Mas se você está conduzindo, se você faz o controle correto da temperatura, luz, né? E aí, umidade, né? Não deixa faltar umidade, ou nem também disponibilizou muita água ali no papel, e ainda assim deu muita diferença do tetrazóleo. Então, com certeza, é um problema com patógenos. Pode haver também problema com fitotoxidez, né? Às vezes uma semente tratada, ou o seu papel, se ele não tiver algum problema ali com algum produto químico, não sei, pode causar alguma fitotoxidez na plântula, que você talvez não observaria no teste de tetrazóleo. Então, acho que são esses dois fatores que são os principais, pensando em soja aí. Seria patógenos e fitotoxidez, tá? Uma outra pergunta: qual a precisão desses testes? O direto seria mais preciso? Bom, a gente tem muitas pesquisas mostrando, né, uma boa correlação aí, tanto de testes diretos quanto testes indiretos, né? No caso aí, o envelhecimento acelerado e também o teste de tetrazóleo tem uma boa correlação com a emergência em campo. Então, não seria muito a questão do teste ser teste direto ou teste indireto. O que eu vejo hoje, a importância, né, a maior importância seria na questão da avaliação correta, né, da condução daquele teste ser feita de forma correta e a avaliação também ser feita por um analista bem treinado, tá? A questão de escolha se o teste é direto ou indireto é mais a questão mesmo do treinamento de um analista e de infraestrutura, né? Eu penso assim, no caso do tetrazóleo, você tem que ter um analista bem treinado, né? E já no caso do envelhecimento acelerado, avaliação de plântulas, apesar de que também depende de um treinamento, ele já é um teste mais simples, né? Posso dizer assim, é um teste mais fácil, né? Principalmente comprimento de plântulas. Se você estabelecer um padrão, eu vou estabelecer que plântulas acima de 3 centímetros do hipocótilo é uma plântula vigorosa, abaixo disso não é vigorosa. Então, qualquer pessoa sabe medir ali e aí vai te dar um resultado. Então, seria um teste direto, também bem informativo. Acho que é mais ou menos isso. Agora, com relação a precisão, o que a gente vê nas pesquisas que esses testes, eles têm uma boa correlação com a emergência. Todos são bem precisos, desde que avaliados corretamente, tá? O uso de sal no envelhecimento acelerado é eficiente, interfere no resultado ou não? Esse sal, você diz uma solução saturada, né? Ao invés de água dentro do Gerbox. Eu imagino que seja isso. Quem que perguntou? Não coloquei, acho que Ju Almeida. No caso da solução saturada, você consegue, pelo menos algumas pesquisas mostram, você consegue controlar mais aquela umidade relativa do Gerbox em comparação com a água, tá? Mas isso principalmente assim, quando você vai, dependendo da espécie que você vai
tá utilizando ali, e aquela espécie às vezes tem uma absorção mais lenta, uma dificuldade maior, né, de uniformizar a umidade entre as sementes, tá? Então aí geralmente a gente utiliza a solução saturada. Ela é muito comum para a gente utilizar em sementes pequenas, sementes de hortaliças, olericos de modo geral. Geralmente a gente utiliza a solução saturada. Aí você tem um maior controle, eu imagino ali, da umidade relativa. Se alguém tiver opinião diferente aí, eu vi que a professora Laene estava na live, se ela tiver uma opinião diferente aí, pode acrescentar. Mas o que eu vejo é isso, sabe? É mais recomendada nesses casos. No caso de grandes culturas, de soja, feijão, milho, a gente não vê problema só utilizando a água, ok? Acho que não tem muita diferença. Tem uma outra pergunta do teste de tetrazóleo na soja. Qual a cor do eixo embrionário? Uhum. Eu imagino que tá perguntando no sentido de quando às vezes ele tá mais avermelhado, né? Uma cor mais intensa. O teste de tetrazóleo, acho que eu não comentei aqui, não sei se todos que estão participando aí têm essa noção. É um teste indireto, né, que mede respiração da semente. Então, quando tá tendo respiração, né, se o tecido tá vivo, ele vai estar respirando. Se está ocorrendo aquele processo de respiração, então o sal de tetrazóleo na solução ele é transparente. Quando ele entra em contato com essa reação, na verdade, ele vai ser oxidado, então ele vai se transformar num produto colorido, que é o formazan. Então, onde tem respiração, vai haver uma coloração, que é aquela coloração avermelhada, né, ou aquela coloração rosa. Então, qual que é o indicativo? Se tem mais respiração, mais cor, né, mais coloração avermelhada. Então, eu posso ter um rosa bem claro, que seria uma semente que está respirando pouco, uma semente bem vigorosa, e eu posso ter um vermelho mais intenso, que já é aquela semente mais envelhecida, tá? No caso do eixo embrionário, ele tende a ficar um pouco mais avermelhado, um tom mais forte em relação aos cotilédonos. E isso é normal, né? Claro, dentro daqueles padrões de avaliação. Por quê? Porque se você pensar ali a radícula, né? O eixo embrionário, principalmente no caso da radícula, é o ponto ali de crescimento, né? O primeiro ponto de crescimento ali da plântula. Então, ela vai estar respirando mais mesmo, que é normal, tá? Agora, você tem que olhar bem aquela metodologia de classificação de danos e saber se aquela ali realmente é uma coloração por respiração normal do ponto de crescimento ou é porque tem algum dano de umidade. E aí você tem como diferenciar isso, tá? Seguindo bem a metodologia, né, da Embrapa, você consegue ter essa diferenciação. Espero que tenha respondido aí a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Você não tá... A precisão dos testes. Algodão. Foi em semente de algodão. Quais os testes, né? Os diretos são mais indicativos. Teve uma pessoa que perguntou aqui. Bom, em algodão a gente tem utilizado o teste de tetrazóleo, é um teste muito bom. Devo concordar que é um teste que precisa realmente de um bom treinamento do analista, mas depois que ele esteja treinado, que ele tem segurança para realizar o teste, é um teste bem informativo, tá? Um teste bem recomendado. Inclusive, o pessoal de Lavras, né, professor João Almir, eles dão um curso de tetrazóleo em algodão e é bem interessante para quem trabalha nessa área fazer esse curso. Com relação... Tem uma pergunta aí da professora Laene. Muito obrigada, Laene, por estar participando, estar aqui com a gente. Tem uma pergunta dela, né? Que é a minha opinião sobre a exigência de lei da realização de testes de vigor. Se não existe um padrão de vigor, nenhuma metodologia. Bom, eu acho que é muito difícil exigir
na minha opinião, né, de impor isso em lei. O Ministério da Agricultura acho que está longe de implementar um teste de vigor, justamente porque, né, como a gente sabe, nas regras para análise de sementes, a gente não tem uma metodologia ainda padronizada para os testes. Então, pode variar muito de laboratório para laboratório. O teste mesmo de envelhecimento acelerado, tem laboratórios, ou tem empresas que utilizam com 72 horas, tem empresa que utiliza com 48, com 24 horas, né? Então, assim, você tem uma variação muito grande dessas metodologias. Então, eu acho difícil. E também, se a gente pensar que o próprio padrão de comercialização para germinação, ele já é baixo, e o Ministério da Agricultura não tem assim, uma previsão, acho que assim, eu entendo, né, as razões de aumentar esse padrão, como que iria exigir teste padrão para vigor de sementes? Eu acho difícil. Eu acredito muito na questão da boa relação comercial entre o agricultor e o produtor. Então, ter aquela confiança, né, de confiar mesmo, de saber que ele está vendendo, que ele está te passando uma informação correta. E a outra coisa que eu acredito também muito é na questão do agricultor ser bem informado, conhecer bem esses testes e ele mesmo realizar os seus testes. Não tem problema algum. Hoje em dia a gente tem muitos laboratórios de sementes que estão abrindo aí, né? Que estão buscando credenciamento no Ministério. Então o produtor, ele tem acesso a esses laboratórios. Na verdade, o agricultor, né, que utiliza aquela semente, ele tem acesso a esses laboratórios. Então, acho que não custa nada. Na verdade, tem um custo, mas é um custo muito baixo perante ao que ele pode perder se ele comprar um teste, um lote ruim. Então, ele buscar essas informações, ele mandar fazer esses testes, ele fazer o seu teste de canteiro. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é muito mais do que simplesmente o Ministério da Agricultura exigir um teste de vigor. É a minha opinião, tá? Então, acho que é mais a questão do agricultor, ele buscar mesmo as informações, ele pedir os testes, ele confiar, né, naquela pessoa que está vendendo para ele, que está comercializando aquela semente. Se ele não confia, ele vai lá e faz os testes que ele achar necessário e confirma se aquele lote que ele está comprando tem vigor ou não. Eu acho que isso é mais seguro do que simplesmente exigir por lei um teste de vigor. Tá bom? Tem mais perguntas? Tem. Qual? Do Francisco Bonilha. Pode falar. Boa noite. Podemos considerar alguma correlação entre os testes de tetrazóleo e o EA 72 horas? Ou é mais correto afirmar que o TZ é a foto do momento e explica o TZ de 72 horas? Bom, a pergunta aqui é a respeito do comparação do teste de tetrazóleo com o envelhecimento acelerado 72 horas. Eu acho assim, são testes distintos, tá? São testes diferentes. O tetrazóleo, ele vai mostrar tudo o que aconteceu com aquela semente até aquele momento, tá? Então, é aquilo que eu falei, se teve problema no campo, se teve problema no beneficiamento, se está tendo problema ali também no armazenamento. Então, realmente é um retrato do que aconteceu com a semente até aquele momento. E o envelhecimento, você vai ver o que vai acontecer com ela no futuro. Então, eu acho que são testes complementares. A questão de utilizar 48, 72, 24 horas, ano passado mesmo, nós fizemos umas avaliações, né, porque a gente queria definir qual o teste que seria melhor, mais adequado. A gente pegou mais ou menos 80 lotes e nós fizemos envelhecimento 72 e 48 horas. E não deu muita diferença. Então, acho que não tem muita variação. Geralmente, se eu for recomendar, eu recomendo fazer o teste de 72 horas, utilizando 72 horas, logo logo que colheu aquela semente. Antes de armazenar, né, logo no início ali, você tem que submeter aquela semente a um estresse maior, porque ela vai ficar armazenada por um tempo maior, né? Então, você tem uma boa correlação. Agora, a questão de comparar um teste de envelhecimento com o teste de tetrazóleo, eu acho assim, eles são complementares. Os dois vão te dar informações diferentes que você vai utilizar para estar nessa tomada de decisão, ok? Outra pergunta? Tenho, o da Babi Naves.
O grande entrave que veio hoje é que alguns lados estão padronizando apenas um teste para avaliar o vigor. Isso confunde o agricultor que é leigo no assunto. A pergunta é bem interessante aqui a respeito qual o teste de vigor, né? Então, assim, é muito comum quando a gente está no campo, e principalmente quando o vendedor de sementes, ele vai oferecer uma semente, ele fala, não, nossos lotes lá, tudo tem 90% de vigor, tudo tem 80%, tem 70%, sei lá, enfim. Ele vai falar vigor, mas ele não fala qual teste que foi realizado, nem quando foi realizado aquele teste. Então, por isso que eu falo que é importante a informação do agricultor, né? Ele tem que saber exigir qual vigor você está falando. Foi pelo teste de tetrazóleo, foi pelo teste de envelhecimento acelerado. Cada um vai dar uma resposta diferente. Então, não adianta simplesmente falar que o meu lote tem vigor. Estou vendendo uma semente com vigor, mas que tipo de vigor? Tem que ser claro com isso. Eu fiz um envelhecimento acelerado, foi utilizado a metodologia X, né? Foi 48 horas, foi 72, foi 24. A gente sabe que as sementeiras, elas utilizam, né, metodologias diferentes. Então, tem que ser específico nisso, né? Eu acho assim, o vendedor, ele tem que passar essa informação clara, né? Na hora que vai vender sua semente, ele tem que passar essa informação clara. Ele tem que ser objetivo e falar, não, nós avaliamos nossos lotes todos pelo teste de envelhecimento acelerado, nessas condições, com essa metodologia, e eu garanto que os nossos lotes têm isso, tem o mínimo X de vigor, entendeu? Então, o agricultor, ele tem que buscar esse conhecimento para saber exigir, né? Saber buscar essas informações, exigir essa informação. Espero ter respondido. Vai mais uma? Tem mais aí? Tem mais um pouquinho. Qual é o teste que você indica para ter resposta mais rápida para quem está fazendo o tratamento em sementes? É a pergunta da Carla Cristina. Então, teste para indicar vigor, né, em sementes tratadas. Bom, no caso de sementes tratadas, a gente tem um problema que nós temos observado, que é a questão da fitotoxidez, tá? Então, eu particularmente não indico o teste de germinação ou teste de envelhecimento acelerado em sementes tratadas em papel, principalmente se você não utilizar nada, né, no papel, porque pode dar problema de fitotoxidez e aí você não vai ter um bom resultado. Eu indicaria um teste ou em areia ou o teste de canteiro, né, uma emergência de canteiro, que aí você vai ter uma melhor resposta com relação a isso. No Instituto da Syngenta, né, no Seedcare, eles têm uma metodologia que até ano passado eu entrei em contato lá com a Thaís, né, que é uma das responsáveis lá, e eles têm utilizado a vermiculita, né? Então, no papel, coloca-se a vermiculita. Nós fizemos esses testes, dá um bom resultado, evita muito essa questão da fitotoxidez, porém isso no teste de vigor, porque na germinação ele ainda não está padronizado nas regras para análise de sementes. Eu espero que nessa próxima versão das regras para análise venha essa indicação, porque ajuda muito os laboratórios. Tem laboratórios que não têm infraestrutura para fazer teste em areia, e aí você pode estar utilizando essa vermiculita no papel, tá? Para evitar essa fitotoxidez. Ok? Mais uma pergunta? A Elza Tofólio pergunta: quanto ao vigor de protusão, você pode falar um pouco mais sobre esse teste? Protrusão radicular. Tá. Tem gente que vem me perguntando essa questão, esses testes de protrusão radicular. Eu, particularmente, não indico um teste desse em grandes culturas, no caso, por exemplo, soja. Né? Eu, assim, não vejo uma utilização eficiente desse teste, avaliar a protrusão radicular, porque é muito rápida a protrusão. Eu não sei se você vai conseguir uma boa diferenciação, uma boa resposta, tá? Mas a gente tem aí primeira contagem, a gente tem, como eu falei, classificação de plântulas. A protrusão radicular poderia reduzir o tempo, mas eu acho que é muito pouco. Então,
eu acho que não compensa, não sei, é a minha opinião, tá? Se alguém tiver opinião diferente aí, pode me ajudar, mas eu acredito que o interessante, eu não sei em qual cultura, ela especificou qual cultura? Não. Porque dependendo da espécie, até seria válido se a espécie tiver uma germinação lenta, tá? Demorada. Mas no caso de grandes culturas, que a gente tem uma germinação rápida aí de 5 dias, né? A gente faz já avaliação final do teste que você consegue fazer com 5 dias. Então eu não vejo a protrusão como uma vantagem. Eu acredito muito mais se você fizer uma boa classificação de plântulas, né? Que é claro, definindo regras específicas para avaliar aquelas plântulas ao final do teste, né, juntamente com o teste de germinação, do que fazer uma protrusão de plântula, protrusão radicular. Eu imagino assim. E também tem, né? Nem sempre a protrusão radicular vai indicar uma plântula normal, né? Pode ter uma protrusão, porém a plântula pode ser anormal. Então, eu não sei se é uma boa vantagem utilizar esse teste em grandes culturas, tá? Vai mais um ou... Tem mais, nós temos tempo ainda, né? Se quiser, se tiver mais perguntas. O Francisco Bonilha pergunta: você acredita que ser seguro ter um EA de 48 horas no mês de julho para provar ou não se vai para o campo em outubro, considerando a armazenagem refrigerada? Então ele está perguntando a questão do envelhecimento acelerado com 48 horas. Eu recomendo, assim, pelos testes que a gente tem realizado, né, tem visto de resposta, né, nesses últimos 3, 4 anos nós avaliamos muitos lotes de sementes, sempre utilizando 48 horas, e a gente teve uma boa correlação, né? A redução de vigor, perda de germinação lá em outubro estava muito condizente realmente com o teste de envelhecimento acelerado. O que você tem que ver é assim, qual a sua régua, né? Até onde você vai ser aceitável aquele valor. Digamos que você é produtor de sementes. Você tem que estabelecer ali, ó. Então eu vou aceitar lotes até tantos % de vigor, né? Então, estabelecendo esse padrão, essa régua, então a partir daí você vai utilizar desses resultados, né, para tomada de decisão. Mas eu vejo que o envelhecimento realizado em julho, né, e se você tem uma régua boa, não vai ter problema lá em outubro no plantio, porque não tem tanta perda assim. Principalmente se você estiver armazenando numa condição controlada, tá? Não vai ter problema, é um bom indicativo. E como eu falei, né, acho que ano passado, ano atrasado, se eu não me engano, nós avaliamos 80 lotes. A gente fez a comparação dos dois testes e os resultados foi muito semelhantes, tanto o 48 quanto 72 horas. Não teve muita diferença de resposta desses resultados. Mais uma? Sim. A Jaque pergunta: não pode fazer o EA em semente tratada? Se não pode fazer EA em semente tratada. Pode, não é que não pode, tá? A questão é, se você trata aquela semente, dependendo do tratamento do produto, você pode ter um falso negativo, né? Ou seja, o produto está prejudicando aquela semente ao invés de melhorando, né? O que a gente observa aqui, o envelhecimento acelerado, por si só, em algumas vezes, ele já controla um pouco os patógenos, diminui os patógenos, principalmente quando a gente acabou de colher o lote, né? Logo que foi beneficiado. Então ali a gente às vezes tem muitos fungos, muitos patógenos de campo, e durante aquela situação, aquele estresse do envelhecimento acelerado, esses fungos eles perdem a viabilidade, né? Então, assim, pode-se utilizar o envelhecimento em tratamento, mas você tem que ter certeza que o seu produto, né, que o produto químico ali não está prejudicando a qualidade daquela semente ao invés de ajudar, digamos assim, causando algum tipo de fitotoxidez, tá? Mas se o tratamento é feito corretamente, né, e você tem certeza que o produto não causa fitotoxidez. E uma outra questão é você conduzir depois a germinação em areia, que também ajuda você nessa resposta, né, ter uma resposta mais confiança nesse seu resultado. Tá bom?
Mais perguntas? Tem o do Hugo aqui. O teste de condutividade elétrica é um bom teste para avaliar vigor no controle de qualidade? Ele está perguntando sobre teste de condutividade elétrica. Bom, o teste de condutividade elétrica, apesar dele ser bastante antigo, né, ele já tem muitos trabalhos, muitos anos atrás, ele ainda é pouco utilizado. E por que eu acredito que ele ainda é pouco utilizado? Justamente pela falta de padronização, né? A gente não tem ainda aquele ponto, né, de corte definido. Então, assim, varia muito de cultivar para cultivar, de espécie para espécie. Então, assim, você tem que fazer todo um estudo para aquela cultivar. Você tem que fazer um estudo de qual seria, até que ponto que aquilo vai interferir no vigor ou ter uma boa correlação com o vigor e até que ponto aquilo não é condizente com o vigor. Então, assim, ele ajuda muito nessa questão de te dar uma resposta de início de deterioração de sementes, porém, o que a gente não tem ainda é uma metodologia clara de qual é o índice que você pode correlacionar com o vigor de sementes, né? Então, assim, por si só, se você vai utilizar o teste isoladamente, ele é difícil te dar uma boa resposta. É o que eu vejo, tá? É claro que, como eu falei, tem muitos estudos e se a empresa, né, a produtora, ela tem interesse em utilizar mais testes, ele é um teste complementar. Eu acho que ele ajuda nessa avaliação de vigor. Mas, isoladamente, ele é bem difícil de você estar comparando uma cultivar com a outra, uma espécie com a outra. Você ter essa metodologia ainda específica para isso. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem bastante. Tem? Tem. Então fala, vai falando. Vai lendo pra mim. Minha assistente tá me ajudando aqui, tá lendo as perguntas aqui pra mim. Eu tô com o Francisco Bonilha aqui. O teste de emergência em canteiro de área seria a prova dos 9 para embarcar ou não lote? Teste de emergência? Isso, em canteiro. Em canteiro. O teste, como eu falei, o teste de emergência em canteiro, eu acredito muito nele. Eu vejo que ele, né, realmente é uma vitrine, né? E se bem utilizado, ele realmente, eu acho que é a tomada de decisão mesmo para entrega ou não de um lote, comercialização de um lote de sementes. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado, que a gente tem visto, assim, por exemplo, né, se você não tem um bom cuidado com relação ao substrato que você vai utilizar, você pode ter ali problema ali com algum patógeno e aí pode prejudicar a condução daquele teste. Então, você está sempre trocando aquele substrato. A questão da umidade, então fazer o umedecimento, né, o molhamento daquele substrato um dia antes da semeadura e não diretamente no dia, pode causar dano de ebulição naquela semente. Então tem alguns cuidados que devem ser tomados no teste de canteiro, mas ele é um teste muito bom. Eu acredito também que o agricultor deva utilizar muito o teste de canteiro, né? Porque, na verdade, fazer um teste lá de emergência em campo na propriedade, você vai estar o mais próximo possível da realidade que aquela semente vai encontrar no campo. Então, quanto mais próximo as condições que você está realizando aquele teste, as condições ambientais, de onde ele vai ser, aquela semente vai ser semeada, onde ela vai ser plantada, quanto maior essa correlação, mais fácil também você vai ter, essa resposta vai ser mais confiável, tá? E não adianta eu fazer um teste de canteiro numa condição, sabendo que aquele lote vai ser comercializado para uma região com condições de temperatura, de clima completamente diferente, que aí essa resposta talvez não vai ser a mesma, tá bom? Encerrou? Uhum. Bom, gente, acho que tá dando nosso horário aqui. Pela minha assistente aqui acabaram as perguntas, a maioria delas. Tá tendo bastante engajamento, todo mundo se comunicando, tá bem legal. Temperatura do sol das regiões mais frias, como aqui no sul. Domingo, verdade. Tem um pessoal falando aqui com relação a... Pode falar. Com relação à condução dos testes, né? Eu acredito aqui que nos testes de emergência, né, a gente tem que tomar muito cuidado realmente, teste de canteiro,
com essa questão da condição ambiental que vai ser conduzido, né? Tem alguns lugares que não é recomendado, então é bom fazer numa câmara e não fazer diretamente no solo em condições abertas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem a pergunta aqui da Elza sobre o teste frio em milho. Se você pode falar um pouquinho sobre o teste frio em milho. Bom, o teste frio em milho, ele na verdade ele foi estabelecido lá nos Estados Unidos, né? Porque lá realmente eles têm uma situação de frio, as sementes elas são semeadas no solo ainda às vezes com uma temperatura muito baixa. Então por isso que ele ficou tão comum. Mas sim, ele dá uma resposta muito boa. É como se fosse o teste de envelhecimento acelerado. Você vai colocar a semente numa situação de estresse. E aí, dependendo do desempenho daquela semente numa situação de estresse, independente, né, de ser uma temperatura alta ou uma temperatura baixa, se ela tem um bom desempenho, ela tem um bom vigor, tá? Então, assim, eu acho que tanto o teste de frio quanto o teste de envelhecimento, ele pode ser utilizado em milho. No caso do teste em frio, a gente tem várias metodologias, né? Tem pessoal que coloca no papel e coloca numa temperatura baixa. Já tem algumas metodologias que semeia no solo, na areia, põe numa câmara fria, depois coloca para germinar. Então, assim, o mais importante é você ter uma metodologia bem estabelecida, bem conhecida. A gente já tem, né, um estudo a respeito disso. Porque se você utilizar qualquer metodologia, você não sabe se você realmente causou aquele estresse suficiente para avaliar o vigor da semente, ok? Fala sobre o dano de umidade que será progressivo. Bom, o Wellington está perguntando sobre o dano de umidade. O dano de umidade em semente, no caso semente de soja, semente, né, de feijão de modo geral, ele é progressivo, né? Ele vai aumentando aos poucos, é claro, porque é como se fosse um tecido que sofreu ali um dano, e a partir do momento que sofre um dano, começa aquele processo de deterioração, de respiração, né? E aí com isso, o metabolismo naquela região onde a semente sofre o dano, ele vai aumentando, e por isso então que vai aumentando aquele dano. Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas sim, né? Ele vai aumentando aos poucos por causa disso, porque é uma região que você vai tendo ali o metabolismo. Quanto mais metabolismo, quanto mais respiração, mais deterioração, então maior vai ser aquele dano ao longo do armazenamento. E é claro que isso vai depender das condições que você colocar aquela semente, ok? Se ela estiver dependendo exposta a condições altas temperaturas, alta umidade, vai aumentando. Bom, a gente está terminando nosso tempo aqui. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mesmo a participação. E só quero deixar aqui uma novidade, que a gente vai estar lançando um curso online, um curso para ajudar nessa parte de controle de qualidade de sementes. Vai ser bem interessante. Na semana que vem a gente conta mais novidades por aí, tá bom? Agradeço então a participação de todos. Continue seguindo a gente aí na nossa página do OnSeeds. Sempre que tiver perguntas, né, que a gente está sempre atento lá, do que a gente puder ajudar, a gente está respondendo essas perguntas, a gente está dando esse retorno para vocês. Então, fiquem atentos à nossa página, que vai vindo novidades por aí, tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Se tiver ficado alguma pergunta que eu não respondi, pode mandar lá para nós, que a gente vai estar respondendo depois. E é isso. Um abraço a todos e muito obrigada.